em nome de Jesus. Queridos, sente. Eu tenho uma reflexão de Deus para a sua vida. Eu queria falar muito objetivo aqui, olhando o relógio, mas eu queria falar sobre tempestade, uma lição de fé. E para dar base a esse tema, eu queria ler Mateus capítulo de número 14 e o verso de número 22 em diante. Obrigado, Luiz, pela água. Mateus 14, verso 22 em diante diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto Jesus, ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu queria que você memorizasse esse trecho, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isso mais ou menos 3 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, ou sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre as águas, ficaram temerosos, exclamaram, dizendo: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és mesmo, Senhor, mande ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, pois, a força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiu ambos para o barco e o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nos últimos dias o seu vocabulário tem sido por quê? As suas indagações têm sido pautadas por que só comigo? Parece que nós vivemos uma geração que está vivendo uma síndrome de Elias. Só eu estou na caverna, só eu estou sofrendo, só eu estou sendo perseguido, só comigo. Mas através do poder do Evangelho, através da inspiração do Espírito Santo, eu quero mudar esse vocabulário seu. E você vai partir deste momento, dessa ministração, a parar dos porquês da vida, e você vai começar a dizer: Senhor, o que eu preciso enxergar? O que eu preciso aprender? Qual é a lição que eu preciso extrair dessa tempestade que eu estou vivendo hoje? Os discípulos estavam profundamente enraizados na terra, no âmbito natural.
eles tinham muita dificuldade de se mover em fé, de se desconectar da terra e se conectar no céu. Eu tenho alguns exemplos. A visão dos discípulos era errônea a respeito da sua missão e da sua própria identidade e do real propósito de Jesus. Porque em Lucas capítulo de número 9, verso 54, quando Jesus é expulso de Samaria, os discípulos tomaram a dor de Jesus e disseram: Jesus, você quer que eu ore? Queres que a gente mande descer fogo do céu e consuma esse povo? E Jesus disse: que espírito sois vós? Vocês não entenderam ainda a missão do Evangelho? Eu não vim para destruir a alma do homem, eu vim para salvar. Havia no meio dos discípulos uma incredulidade, uma desconexão com o poder de Deus. Mateus capítulo de número 17, verso 17, quando um pai desesperado se ajoelha diante de Jesus e disse: Jesus, socorre Jesus, porque meu filho no ático está perturbado. E eu levei o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam curar ele. E aí Jesus responde diante dessa atitude dos discípulos: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? E até quando vocês vão sofrer? Jesus toma aquela criança e cura ela. Havia também no meio dos discípulos uma falta de empatia. E empatia não é apenas você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. A empatia vai além disso, porque a empatia, você tenta pensar como a pessoa pensa, como o outro pensa. E Jesus tinha muita empatia, porque ele sabia que ele foi expulso de Samaria, porque os samaritanos havia um preconceito dos judeus, eles estavam excluídos. Então toda vez que um samaritano via alguém com roupas de quem via de Jerusalém, eles automaticamente expulsava. Então Jesus tinha empatia porque sabia o que eles sentiam por dentro, como eles pensavam, o quanto eles sofriam com o preconceito. E Jesus olha para a multidão e tem compaixão. Em Mateus capítulo 14, verso 15, Jesus se move de íntima compaixão daqueles que o seguem. Eu tenho de um lado Jesus que tem íntima compaixão, e eu tenho do outro lado os discípulos que não têm empatia e despede a multidão, Jesus. Nós estamos num lugar deserto, desprovido de recursos naturais. Despede esse povo para que cada um procure o seu rumo, que cada um compre a sua própria alimentação. Vamos despedir esse povo, porque eles estavam olhando numa conexão natural, apenas o que eles tinham em mãos. E Jesus disse: o que é que nós temos aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus. Deixa eu ensinar vocês como funciona no reino de Deus. Porque quando a gente se conecta com o reino de Deus, quando a gente se conecta com o sobrenatural, a gente entende que o que vai fazer a diferença, eu quero que você grave isso, o que vai fazer a diferença na nossa vida não são os nossos recursos, mas sim o recurso que vem de Deus. O que é 5 pães e 2 peixinhos para você hoje? Não dá para fechar um mês, a semana. E Jesus pega esse pouco recurso natural, que veio sem pretexto nenhum. Aquele recurso não foi destinado para alimentar a multidão, foi sem pretexto nenhum. E Jesus pega 5 pães e 2 peixes, dá graça, levanta para o céu da graça, e abençoa aí, organiza as pessoas famintas, sentam em grupos e começa a distribuir, porque no reino de Deus funciona assim, as coisas são organizadas.
e alimentam 5.000 homens, fora crianças e mulheres que não eram contabilizadas. E ainda sobram 12 cestos. Jesus precisava tomar uma atitude com os discípulos, para desconectar eles da terra e conectar eles no céu. E como é que ele faz isso? O que é que Jesus está fazendo com você? Jesus pilou, Jesus deu uma ordem, não foi um convite. Jesus não lançou um convite dizendo: olha, eu queria que vocês mudassem de fase, eu queria que vocês fossem para um outro nível. Vocês estão dispostos a isso? Em algumas traduções diz que Jesus insistiu, compeliu eles, deu-lhe uma ordem: embarque agora neste barco e passe para o outro lado da margem, vença o mar que está diante de vocês. Está na hora de você sair da beira da praia, de um lugar tranquilo, onde você ouve apenas o som do mar e é confortante. Tenta fazer uma terapia fechando os olhos, ouvindo o barulho do mar. É muito maravilhoso. Embaixo de um coqueiro, sombra, água fresca, e você começa a meditar e o shuar começa a acontecer dentro de você. Jesus diz: está na hora de vocês sair do shuar. Eu quero levar vocês para um outro nível, da outra margem da vida. Ele ordena a eles: entra neste barco e vai até o outro lado. E vocês vão sozinhos. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu tenho aprendido 39 anos, porque eu sou um pai muito protetor. Se eu pudesse colocar minha filha numa redoma de cristal, eu assim faria. Filha única, o amo assim, que não dá para medir. E aí, eu fico muito preocupado com ela, vai sair ali, olha, eu vou junto, espera que eu vou de carro, e eu te levo ali. Eu viro o Uber dela, sem pagar, o prejuízo fica para mim. Esses dias eu achei engraçado, porque ela foi para o shopping com as amigas da escola, e eu disse, a Roseli conversou comigo, me preparou, senta aí, quer tomar um café? Eu disse, conta logo o que está acontecendo aí. Então a Polly tem um cinema com o pessoal da escola, e eu dei aquela balançada e disse, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu posso levar? Não dá, porque é durante o seu trabalho. E a hora? Eu digo, tá bom, ela vai. Eu levei, dei um dinheirinho para ela, vai lá. Mas eu coloquei um GPS no celular, e eu ficava monitorando em tempo real os passos dela. E quando ela parava há muito tempo, onde você está? E ela disse para a mãe, o pai não me deixou em paz. Cuidado, mas eu tenho aprendido a lidar com esse super cuidado, porque enquanto eu proteger muito a minha filha, ela vai se tornar muito dependente de mim. E eu sei que a minha vida, como diz Tiago, o que é a vida? É um vapor. Então eu preciso preparar a minha filha para o mundo. E Jesus precisava fazer isso com os discípulos, deixar ele sozinho para eles se virarem. O mar simboliza separação, distância humana entre tempo e espaço. A gente olha para o mar e fica impedido de ver o outro lado da margem. Diante do mar nós temos apenas duas escolhas: voltar para trás, condicionando a nossa vida a uma vida de escravidão, ou a gente decide atravessar esse mar.
Diante de um comando de Jesus hoje, para você entrar nesse barco, você tem duas opções. Ou dizer, eu não estou disposto a entrar hoje nesse barco. Eu ouvi a instrução de Jesus que eu preciso entrar no barco, mas eu não quero entrar no barco. E aí Jesus relata em Mateus capítulo 7, verso 26, que aqueles que ouvem as minhas palavras, Jesus dizendo, não é o Sandro, Jesus dizendo, todo aquele que ouvir as minhas palavras, ou seja, as minhas ordenanças, as minhas instruções, e não praticar, será comparado a um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E qualquer evento natural derruba ele. Mas se hoje eu estiver disposto, sem saber o que vai acontecer, confiando em entrar no barco, confiando que se é Jesus que me convidou, se é Jesus que me ordenou, se é Jesus que instruiu a minha vida, então eu vou, não importa qual seja a tempestade, as ondas, o tamanho das ondas que eu vou enfrentar, se é Jesus que está ordenando, eu vou. Romper o medo, o comodismo, a insegurança, a incredulidade, tudo aquilo que bloqueia o crescimento e a maturidade que Deus tem para nós, é criar raízes. Ouvir a ordenança de Jesus, vem, suba no barco e viva um tempo de instabilidade momentânea. A tempestade que você vive hoje é momentânea. São fases da vida. A nossa vida é transitória, guarde isso, a nossa vida é transitória. O choro pode durar uma noite, mas no amanhã vem a alegria, é transitória. Quanto tempo dura uma noite? Eu não sei. Isso depende do kairós de Deus, não do cromo do Sandro. Mas é transitória. Aqueles que decidem subir no barco com Jesus, através da ordem de Jesus. Jesus diz, Mateus capítulo de número 7, 24 e 25. Todos aqueles, pois, que ouvir as minhas palavras e praticar, será comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, caindo a chuva, transbordando os rios, soprando os ventos, impetuoso contra esta casa, não vai cair, porque foi edificado sobre a rocha. Ouvir a instrução de Jesus e praticar é construir a casa sobre a rocha. E eu vejo Jesus dizendo para Pedro, Pedro, você é pedregulho, você é pedrinha, mas sobre a minha igreja, Jesus dizendo, sobre mim, esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E a igreja que Jesus está dizendo não é uma igreja instituição, é a igreja organismo de Cristo. Somos nós, é eu e você. É esse ajuntamento, a igreja organismo de Cristo, onde Jesus é o cabeça da igreja. Jesus ordenou aos discípulos, suba no barco. O apóstolo Paulo vai rogar à igreja de Roma. Ele não vai pedir, ele não vai convidar a igreja de Roma. Em Romanos capítulo de número 12, ele vai rogar pelas misericórdias de Deus, para que a igreja viva uma vida santa e agradável a Deus, porque sim, esse é o culto racional, para que eles vivam uma transformação e não se conformem com este mundo, mas sejam renovados a sua mente, experimente a boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Isso é uma convocação extraordinária, é um direcionamento de Deus. Você quer viver a vontade de Deus, você quer viver o melhor de Deus, você quer viver uma transformação de Deus, você quer ter uma mudança de mente? Entre nesse convite, entre nessa ordem. O Espírito Santo não vai convidar você a ser um bom cristão, não.
Ele vai insistir, Ele vai te ordenar para você que atravesse esse mar que está impedindo o seu crescimento, para o mover de Deus, para que você conheça o propósito de Deus sobre a sua vida. Sandra, eu entendi. Eu entendi, Sandra. Eu vou entrar nesse barco hoje. E agora, Sandra, eu entrei no barco. E agora? Porque, gente, viver com Jesus é muito interessante. É da hora. Desculpa a expressão. É da hora. Porque pensa comigo que Jesus convida o povo, os discípulos para entrar no barco. Ele sabia que viria uma tempestade, sim ou não? Peraí, vamos lá. Jesus convida os discípulos para entrar no barco. Ele sabia que viria uma tempestade sobre os discípulos, sim ou não? E é da hora isso. E aí entrei no barco, e agora, Sandro? Mateus capítulo 14, verso 24. Entrei no barco. Não dá para voltar mais. O barco já estava longe. Não tem como retroceder. Meu irmão, minha irmã entrou no barco. Não adianta chorar. Aceitou a instrução de Jesus. Não adianta remar para trás, não adianta. O segredo que é seguir em frente, meu irmão. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra. E além de estar longe da terra, porque o barco é muito interessante, gente. A terra simboliza uma base fixa, estável. Eu nunca pesquei, mas eu já assisti filmes de naufrágio, e você, dentro do barco, você vive uma instabilidade. Você demora um tempo para se acostumar com o equilíbrio, fora o enjoo, né? E aí, as ondas açoitavam e o vento era contrário. E aí, diante dessa informação, eu queria extrair 3 lições e eu finalizo, eu não vou estender muito. O que eu preciso aprender com esse processo do barco e a tempestade? Primeiro, quem está no direcionamento e no projeto de Deus, Jesus intercede e age em seu favor. Eu vou repetir. Quem está no direcionamento e no projeto de Deus, Jesus intercede e age em seu favor. Mateus capítulo 14, verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre a água, em um mover sobrenatural para socorrer aqueles que havia atendido o chamado de Jesus para entrar no barco. Romanos capítulo de número 8, verso de número 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e está também intercedendo por vós. Ele morreu, não parou nesse estágio de morte, ele ressuscitou e não parou na ressuscitação, ele subiu aos céus, está à direita de Deus e ele lá no céu intercede por nós. Lucas capítulo de número 22, verso 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Disse Jesus, porém, eu roguei por ti, para que a sua fé não seja desfalecida. E aqui está uma chave para a nossa vida. Eu disse na intercessão que Jesus é a videira e nós somos apenas ramos enxertados em Jesus. E sem Jesus a gente não faz absolutamente nada.
E aí, Jesus disse para Pedro ainda, além de interceder por você, eu quero te dar uma revelação. Quando você se converter, porque você ainda está nesse processo de barco, vai ou não vai? Desata ou não desata? Você ainda está nesse processo de conversão e você precisa mudar a chave da sua vida. Mas Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você entender o processo que eu tenho sobre a sua vida, o chamado que eu tenho sobre a sua vida, quando você entender o que eu quero fazer sobre você, para as pessoas, para a igreja, fortifique os seus irmãos, fortaleça os seus irmãos. É isso que Jesus está dizendo para você. Eu rogo, eu intercedo por vocês, mas vocês precisam mudar de estágio. Vocês estão estagnados há muito tempo, e esse é o nosso problema. A gente fica estagnado há muito tempo dentro de um ciclo, e a gente precisa renovar esse ciclo. Quanto tempo você está chorando? Está na hora de você mudar a chave do ciclo da sua vida, porque Eclesiastes capítulo de número 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Chega de chorar. Isso não está aqui no script. Vamos mudar, gente, o ciclo da vida. A vida segue. Você está parado num tempo, chorando percas lá atrás. Está na hora de você mudar, porque quando a gente muda, a gente recebe mais de Deus. Enquanto eu fizer questão daquilo que eu perdi, eu deixo de ganhar em Deus. No barco da nossa vida, Deus intercede por nós. O maior interessado para que a nossa vida funcione, que a nossa vida flua, foi aquele que nos chamou para caminhar. Dentro do projeto de Deus não existe fracasso. Dentro do projeto de Deus não existe fracasso. Sandro, eu conheço alguém que fraquejou. Eu conheço, Sandro. Eu também conheço. Mas talvez não entendeu o processo de Deus na sua vida. Não entendeu o plano de Deus na sua vida. Não esperou o tempo de Deus na sua vida. E é natural esse conflito interno do nosso psique. Isso é normal. Nós somos seres humanos, isso é normal a gente ter essas guerras de porquê, como, onde, até quando Jesus, Isso é normal. Jó também teve esse conflito. Eu não estou entendendo. Quando ele começa a entrar no ciclo de Jesus, ao invés de entrar no ciclo de Deus, por melhor dizer, ele vai escrever e dizer o seguinte, Jó capítulo de número 42 e verso de número 2, eu bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, mas Jó só pôde dizer isso quando ele entendeu o processo da vida, vencer os porquês da vida. Quando a gente entende os processos da vida, vence os porquês, e a gente começa a enxergar o que Deus quer fazer com a gente, qual é a lição de vida, o que Ele está planejando, o que Ele está nos fortalecendo. Eu digo essas palavras de Jó, eu sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, meu irmão, se você está dentro do projeto de Deus, está doendo, eu não sei a intensidade da sua dor. Quando a gente vai no médico, ele pergunta de 1 a 10, qual é a intensidade da sua dor? Você pode dizer hoje, Sandra, é 20, mas se você está dentro do projeto de Deus, eu quero dizer, os planos de Deus não podem ser frustrados, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o meu. Eu não estou entendendo nada, Sandro, mas Deus está encaixando as pedras da sua vida. Você vai entender amanhã o porquê de tantos porquê, e você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o processo de barco
e da tempestade, a nossa visão é aprimorada. Quem é Jesus? Mateus 14, verso 26. Os discípulos, ao ver Jesus andar sobre as águas, temeram e disse: é um fantasma. E tomado de medo, não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Iniciaram o ministério com Jesus através de um chamado: vem e me segue. Largaram redes, largaram barco, largaram tudo. Largaram alfândega para seguir Jesus. E quando Jesus aparece no meio de uma tempestade, é um fantasma. Quem é você? Eu não te conheço. Quem é Jesus quando a sua mesa está farta? Quando a sua despensa está provida? Quem é Jesus para você quando falta? Quem é Jesus quando você consegue usar o seu carro num translado até a igreja? Mas quem é Jesus para você quando o carro não quer sair da garagem e você vem a pé, dando pedra no meio do caminho? Quem é Jesus para você? No meio das tempestades da sua vida, quem é Jesus? As tempestades vieram para definir a nossa ótica a respeito de Jesus. Se Jesus é só bom para você quando as coisas estão boas, você não conhece Jesus. Existe um problema no medo da tempestade. E aqui eu queria te conectar em um segredo. Na tempestade, as pessoas se fecham, elas blindam o seu coração. E quando a gente fecha o nosso coração, a gente blinda o nosso coração, a gente deixa de ser ministrado pela palavra. Mateus capítulo de número 14 e verso de número 27. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mas sabe o que acontece aqui? Eu fecho meu coração nas tempestades da vida e eu não ouço Jesus dizendo: não temas, sou eu que estou contigo no barco. A tendência do ser humano é se isolar, é viver na solidão da vida. Não abre o seu coração, não compartilha as suas guerras, as suas frustrações. E desculpe, eu preciso puxar para a minha área de conhecimento. Freud vai dizer que a cura vem por falar. Quando a gente lança para fora as nossas frustrações, as nossas angústias, aquilo que nos incomoda, na linhagem de Freud isso vai sarando a gente por dentro, vai curando o nosso interior. Então está na hora de você parar de se fechar, abrir o seu coração e dizer: está doendo, Jesus, mas o que é que o Senhor tem para me dizer? Jesus vai dizer: não temas, sou eu estou contigo nesse barco, nessa tempestade. Você não vai naufragar, porque eu estou nesse projeto de crescimento, de ampliação da sua visão. Eu quero fortalecer a sua vida, eu quero mudar a sua ótica humana. Eu quero que você enxergue para o céu como Estevão diante de pedras e vê os céus abertos diante de sangue e dor. É essa visão que eu quero para você. Que você desconecte da terra, de tudo e de todos, e olhe para o céu e enxergue que nós somos peregrinos nesta terra, que o que nós estamos passando aqui é tudo passageiro, e eu vou lá, e eu sei que lá no céu não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Então o que eu estou passando aqui é uma fase de aprendizado. Eu estou no primeiro semestre da faculdade da vida, para entender que quando chegar o diploma, que quando Jesus chamar o meu nome, diz: venha bendito meu Pai, eu sei que nessa faculdade de Deus está dizendo: lá em cima não vai ter dor. Quando você pegar o diploma do céu, você não vai mais chorar, você vai jubilar, você vai cantar: santo, 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 santo é o Senhor. Deixa eu ir embora para o terceiro, que senão eu vou terminar aqui 9 e pouco da noite. Porque se deixar eu vou embora. Terceiro e último.
no processo do barco e da tempestade, a gente entende que os fatores externos não podem interferir na nossa fé e na nossa identidade como filho. Eu vou repetir. No processo do barco e da tempestade, nós precisamos entender que os fatores externos que nos cercam não podem interferir na nossa fé e na nossa identidade como filho. E aqui eu quero 1 minutinho contar um testemunho aqui. Nós tivemos um mutirão de emprego no dia 4 de março e eu convidei minha sobrinha para a gente ter uma interação com a igreja, com o corpo de Cristo. Isso gera também crescimento. Mas ela teve dificuldade com as plataformas, com o atendimento com o público. E na hora do intervalo ela me procurou: Sandro, eu só consegui atender uma pessoa. Eu só consegui fazer um processo do começo ao fim. Mas depois de alguns dias, eu voltei a ligação para ela e disse: deixa eu te contar algo interessante. Aquela única pessoa que você atendeu, ao passar na mesa, eu olhei o perfil profissional daquele currículo e eu já tinha sido acionado por uma outra construtora, dizendo: Sandro, separa esse perfil profissional para mim e me envia, que eu vou fazer entrevista e vou contratar. Ela atendeu essa única pessoa. Quando ela me chamou, estava tendo dificuldade, eu olhei o perfil profissional e disse: eu já tenho um emprego para você. Mandei para o RH, no próprio sábado, a pessoa do RH disse: marca para terça-feira. Eu disse: já está marcado. Terça-feira ela foi lá, já foi efetivada. Ou seja, os resultados externos não podem definir quem nós somos. Não deixe que as palavras das pessoas definam quem você é em Deus. Não permita que as opiniões das pessoas digam quem você é no trabalho. Não permita que as opiniões das pessoas, o dizer das pessoas, diga quem você é em família. Você tem uma identidade, você é um filho de Deus. Não deixe o mundo desvirtuar a sua fé, não deixe o mundo confundir a sua fé, não deixe que o externo mude o seu interior. E deixa eu vibrar aqui. Calma aí, Sandro, segura aí. Eu estou indo lá para a cantina, café CBN hoje, cumprimentar todo mundo. Eu gosto disso, de abraçar, cumprimentar. E vem a Tatiane: Sandro, eu preciso falar para você. Rápido, eu sei que você está ocupado, mas vem cá. Lembra que quando você leu o meu perfil profissional, você cadastrou nas empresas, lá no seu chefe, tudo nessa área de restaurante e tal. E eu lembro, a gente cadastrou você em 4 entrevistas. Pois bem, uma me ligou e eu já vou ser efetivado. É isso, gente. É isso. Quando a gente acredita quem nós somos em Deus, nada e ninguém nos tira desse foco. Gente, eu vou terminar. Viktor Frankl passa 3 anos confinado nos campos nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, um dos fundadores da escola da logoterapia. Depois de 3 anos, ele sai do campo de concentração nazista, com a experiência como prisioneiro, sobrevivente do Holocausto. Ao sair, descobre que havia sido dizimado a sua família, inclusive a sua esposa. Eu vou repetir: 3 anos num campo de concentração nazista. Ao sair, com a sua experiência que ele teve com a vida, com o sofrimento, ainda descobre que a sua família foi dizimada. E dentro da logoterapia ele escreve que o homem não é livre das eventualidades da vida, mas ele é livre para tomar uma decisão diante de qualquer que seja a circunstância que é apresentada. Deixa eu melhorar isso para você entender. Nós não somos livres de ou
para. Nós não somos livres de ou da, mas nós somos livres para. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu não sou livre da minha história. Eu não sou livre da minha história, mas eu sou livre para ressignificar o sentido da minha história. Eu não sou livre das adversidades da vida, mas eu sou livre para aprender com as adversidades da vida. Eu não sou livre da doença, mas eu sou livre para cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Eu não sou livre da morte, mas eu sou livre para viver intensamente o hoje, o presente. Eu não sou livre dos erros, das falhas, mas eu sou livre para corrigir. Eu só queria amarrar, tudo que eu disse é isso. Que estar na tempestade é bom demais. Cadê o Ministério de Louvor? Me ajude aqui. Estar na tempestade é bom demais. Como diz os mineiros, é bom demais, só. O trem bom, só. É bom demais, porque na tempestade a gente aprende com Jesus. Eu vou orar enquanto o Ministério de Louvor se aproxima. Onde você está mesmo? Pai, obrigado por esta palavra edificadora do Teu Evangelho, genuíno, único Evangelho. Um Evangelho que desconstrói as nossas filosofias, as nossas ideologias, para implantar o reino de Deus sobre nós. Obrigado, Jesus, por aprender através dessa palavra que as tempestades da minha vida não veio para me derrubar, mas veio para contribuir com a minha vida. Pai, eu levanto as minhas mãos para cada pessoa que está aqui hoje, nesta noite, vivendo dilemas complexos da vida, tempestades de grandes tamanhos. Eu quero declarar que essa pessoa hoje vai contemplar a ação do Senhor sobre a vida dela. O Espírito Santo move agora sobre a igreja. A sabedoria de Deus desce aqui agora para você entender que a vontade de Deus ela é boa. Veio trazer dignidade para você andar como Deus quer. Eu quero declarar sobre a sua vida que haverá um fluir de Deus sobre a sua vida. Através do Espírito Santo, Ele vai agora tocar no seu coração. Você vai começar a entender o processo da vida. Você vai começar a entender aonde Ele quer te levar. Em nome de Jesus, acalma este coração agora, Jesus. Enxuga a lágrima dessa pessoa agora, Senhor. Estabeleça o seu estado emocional para que ela possa raciocinar. Fortaleça o espírito, Senhor, agora. Fortaleça suas emoções através do poder da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Renova agora, Senhor, através desse choro, através desse mover interior agora, em nome de Jesus. Transforma agora, força agora, em nome de Jesus. Ele é bacana.